Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é dia 17 de março de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária, desta feita referente à lição de número 12, que tem por título A Urgência do Discipulado. Estamos estudando sobre o pentecostalismo no primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021, na categoria Adultos CPAD. A nossa leitura diária de hoje, dia 17 de março de 2021, quarta-feira, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 9 e 10, cujo título é O principal objetivo de Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Passamos, portanto, à leitura diária. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Meus queridos e amados irmãos, Paulo, em sua primeira viagem missionária, passou pelas cidades de Listra, Icônio, Derbe, ali também próximo às regiões da Ásia, mas não chegou a ir até a cidade de Éfeso. Em sua segunda viagem missionária, após ser direcionado pelo Espírito Santo para a Macedônia, no caminho de volta, ele passa pela Ásia e, via marítima, ele vem de Corinto até a cidade de Éfeso, onde funda uma igreja de estratosfera enorme na história primitiva. Portanto, meus amados irmãos, a cidade de Éfeso teve um dos trabalhos mais importantes da carreira do apóstolo Paulo, sendo mencionada ali no Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. Na cidade de Éfeso, Paulo ele encontra aqueles homens lá que nunca haviam ouvido falar do batismo no Espírito Santo, somente o de João, e eles recebem o batismo no Espírito Santo, e ele passa a introduzir os seus ensinamentos dentro da sinagoga. Entretanto, alguns falavam mal do caminho, ou seja, de Cristo, perante a multidão. Por causa disso, para evitar o conflito, o apóstolo Paulo retira deles, separa os discípulos e foi disputar todos os dias na escola de um certo tirano a palavra de Deus. Portanto, ele fez discipulado em Antioquia da Síria. Posteriormente, ele participou de um trabalho de teologia junto com os bereanos na cidade de Bereia, ali próximo a Tessalônica. E retornando, ele ainda faz mais um trabalho de ensinamento cristão, e agora na cidade de Éfeso, na escola de um certo tirano. Esse tirano não é claro, não é a característica dele de pessoa má, por isso era um tirano, não. O nome dele era Tirano, certo? E dentro da escola de Tirano, as pessoas desenvolviam a educação cristã, que havia sido ensinada pelo apóstolo Paulo. E ele ficou ali 2 anos ensinando a palavra. Portanto, depois, claro, diz que os dentes de aventais dele curavam pessoas, Deus operava maravilhas extraordinárias, mas nós temos que dividir o apóstolo Paulo não apenas no poder de Deus, mas também no ensino da palavra. O apóstolo Paulo, ele era profeta, ele tinha dom de curas, mas ele também tinha o dom de mestre da palavra. Por isso, na cidade de Éfeso, um dos principais objetivos do apóstolo Paulo foi a educação cristã. E todos que habitavam não apenas em Éfeso, mas na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ou seja, o ensino de Paulo era levado tanto por ele quanto pelos seus discípulos para todas aquelas regiões circunvizinhas. Observe a importância do ensino da palavra e da educação cristã. Ela rompe barreiras, fronteiras, ela não fica presa unicamente a 4 paredes. E posteriormente, devido a este ensino, nos diz o versículo 19 que também muitos dos que se seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000
peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, ou seja, a palavra crescia, a doutrina cristã, o ensinamento crescia e fez com que pessoas se convertessem dos seus maus caminhos. A salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, um instrumento de Deus na doutrina cristã, através do Espírito Santo, faz com que pecadores sejam salvos e confessem os seus pecados. Meus amados irmãos, até amanhã e que Deus te abençoe.